Case dessa semana tem a oportunidade de falar sobre o marketing do Esporte Clube Noroeste. Nós estamos aí, começo de campeonato, nós estamos em término praticamente da participação brilhante da Taça São Paulo, do nosso Esporte Clube Noroeste. Então, o nosso programa hoje vai estar trazendo o Celso Zinsley para falar a respeito do marketing que o Noroeste preparou, está preparando, está vivenciando nesta nova fase aí da Mião. Mas tudo isso e muito mais para contar para vocês dentro de instantes. De educação eu entendo, por isso eu recomendo as Faculdades Integradas de Bauru. Aqui você vai encontrar uma super estrutura para todos os cursos. Biblioteca completa, laboratórios equipados, professores titulados, comprometidos com a educação e a sua formação profissional. E o que é melhor, a mensalidade está congelada. Confira, FIB, o futuro ao alcance de suas mãos. Nós estamos no calçadão da Batista fazendo uma pesquisa sobre material escolar. E agora nós vamos na Infordige para saber o que é que tem de novidade para você que está preocupado em comprar o seu material escolar. Vem comigo. Nós já estamos aqui na Infordige e o Éder é que vai conversar comigo para dizer por que comprar material escolar aqui na Infordige. Porque aqui você encontra toda a linha completa de material escolar, do maternal até o nível universitário. Agora, diz uma coisa para a gente que está aqui acompanhando essa pesquisa. Só o calçadão da Batista tem a loja da Infordige? Não, temos outra loja, a loja 2, a Nossa Senhora de Fátima. Agora eu queria saber de você também, como é que as pessoas chegando aqui podem fazer os pagamentos? Pagamentos nós temos à vista com 10% de desconto ou até em 4 vezes. E esses 10% é qualquer material? Não, fora item promocional. Cheque ou cartão até 4 vezes? Cheque ou cartão até 4 vezes. Meus amigos, essa é a pesquisa do nosso case aqui na Infordige. Eu acho que é por isso e quero lançar o desafio para você que vem aqui também, tanto no calçadão da quadra 2, como no 950 lá da Avenida Nossa Senhora de Fátima, para confirmar realmente todos esses preços e toda essa variedade de material escolar. Porque não é à toa que eles dizem que a volta às aulas, a lição de economia se faz aqui na Infordige. E eu completo, com prazer. Nunca foi tão fácil garantir um futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Domus Educandi, a escola certa para a educação de seu filho. Tradição e credibilidade adquiridas ao longo dos anos. Educação infantil, maternal, jardim, pré para crianças a partir de 1 ano. Ensino fundamental da 1ª à 4ª série. A Domus oferece iniciação musical, informática, inglês, balé, capoeira, karatê, xadrez e educação artística. Matrículas abertas. Aprender aqui é mais divertido. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. O curso de turismo das Faculdades Integradas de Bauru foi projetado considerando-se a força do turismo e as áreas de pressão da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de agenciamento, eventos, hotelaria, alimentos e bebidas e planejamento turístico. As relações entre teoria e prática são possibilitadas através de nossos laboratórios, viagens e visitas técnicas e estágios supervisionados. Os alunos da FIB aprendem a fazer e aprendem a ser profissionais qualificados para o turismo. Esse é o momento em que eu quero que o case tenha também a sua utilidade. Você pode me perguntar, uma ótica, como a Ótica Bauru, o que pode proporcionar ao seu cliente? E nós vamos à fonte, nós vamos a uma técnica. A Márcia é a técnica que pode nos dizer
quais os tipos de lentes que os clientes aqui da Ótica Bauru têm e podem se usufruir delas? Bom, nós temos toda a linha de lentes oftálmicas. Nós trabalhamos com as lentes Varilux, que são multifocais. Nós trabalhamos com as lentes Zeiss. Por exemplo, a câmera que vocês estão usando, ela tem lentes Zeiss. As câmeras fotográficas trabalham com a lente Zeiss. Os consultórios médicos também trabalham com a lente Zeiss. Elas obedecem ao padrão de qualidade mundial. Trabalhamos também com as lentes anti-reflexo, que são mais transparentes, resistentes a arranhões e dão mais qualidade óptica. Agora, existe aquela lente que você, por exemplo, no sol é de um jeito e quando você está num ambiente fechado é de outro? Isso, as lentes NG. Em ambiente fechado elas são como as lentes convencionais, totalmente transparente, e no sol elas ficam totalmente escuras quanto os óculos de sol. Falando em sol, falando em verão, qual que é a tendência do momento? Olha, os óculos em acetato, essa é a tendência do momento. Armações assim, olha, parafuso. E qual a grande vantagem de se adquirir um óculos de sol, um óculos solar, numa ótica para a segurança e saúde daquele que é usuário do óculos? As lentes encontradas em lojas, boutiques, elas não são lentes oftálmicas, elas não possuem o filtro qualidade, selo de qualidade, né? As lentes de ótica, elas já são totalmente filtrantes, dando mais qualidade de visão. Ótica Bauru, Rua Gustavo Maciel, 1507, em frente à Beneficência Portuguesa. E no case dessa semana, Celso Zinsley para falar para a gente do nosso querido Noroeste, Esporte Clube Noroeste. E que gostoso a gente falar do Noroeste com a boca cheia, né? Não tem aquele negócio de norusquinha, norusqueta, nada disso. É Esporte Clube Noroeste, mesmo para a alegria de todos nós, para levar o nome de Bauru cada vez maior, cada vez mais bonito. Como é que está sendo, Celso, essa nova fase do Esporte Clube Noroeste, já que você tem história dentro do Esporte Noroeste, apesar de ser uma pessoa que não está há tanto tempo aqui na nossa cidade? Um abraço. Histórias boas e ruins, né? Como tudo na vida. E é claro que eu vejo até como importância o fato de eu ter participado de uma diretoria em 97, onde a dificuldade era muito grande. Eu não tenho por hábito não culpar gestões anteriores, porque eu sei da dificuldade. Hoje, futebol, eu sempre digo que é um esporte que exige muito aporte financeiro, aliado a uma competência, capacidade. E às vezes só o dinheiro não faz, e a falta de dinheiro induz a erros. Então, por isso eu não faço análises de gestões anteriores. O que eu posso dizer, o momento do Noroeste hoje é um momento diferente. O que é diferente? Houve um planejamento nesse sentido de o que é o marketing, como é que se divulga o time, sendo um bom produto. E para transformar um clube, um time de futebol que estava num momento extremamente delicado na sua vida, de 92 anos na oportunidade, em transformá-lo num clube com credibilidade, exigia uma situação financeira e também um trabalho de planejamento, de estrutura, uma série de coisas. Então, num primeiro momento, que foi no final de 2002... É isso que eu queria te perguntar. Onde é que entra aí a figura, e quer queira, quer não queira, bastante carismática do seu Damião? Olha, eu em 2002 eu não estava mais em Bauru. Eu estava fazendo um trabalho em São Paulo e as pessoas ligadas ao clube, eu sempre fazendo contatos. Eu nunca perdi o contato com o Noroeste. E eles diziam, a coisa está ruim, o Noroeste está correndo risco de ser desfiliado, precisa dar um jeito. Precisa ajeitar tá essa ser situação. Diretor do Noroeste mais. E claro que a gente à distância fica difícil você opinar. Eu não estava vivendo o momento do clube no dia a dia. Sabia das situações, o que passava, a dificuldade financeira. E eu via uma situação que poderia resolver, que era o seu Damião Garcia. Por atritos anteriores, uma indisposição anterior, seria um complicador nisso tudo, mas eu procurei o seu Damião Garcia e expliquei para ele da situação que estava passando no Noroeste e o que poderia acontecer daí por diante se não houvesse uma ajuda
para o clube, uma visão diferente do clube, principalmente um dinheiro ser colocado no clube. E ele até com a sensibilidade, num primeiro momento ele disse, Celso, olha, eu já ajudei o clube, você também está morando em São Paulo, mas houve esse contato, ele veio a Bauru, eu vim com ele, foram procuradas outras pessoas, que é o caso do Érico Braga, eles fizeram reuniões e colocaram algumas condições. De que forma eles montariam uma diretoria? Se houvesse a renúncia total do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da diretoria executiva do clube. Para começar 0 a 0. Para começar 0 a 0. Porque o jogo começa do início. Não poderia existir a situação de aliar-se ao que estava acontecendo. A dificuldade seria maior. Então, houve resistência num primeiro momento. Depois eu procurei, voltei várias vezes a Bauru, fiz contatos, fiz reuniões com as pessoas da diretoria, expondo a necessidade de renúncia para que alguém chegasse e retomasse o caminho do clube, e felizmente houve um acordo nisso tudo. E aí... Em momento algum, Celso, a gente sentiu também, quer dizer, descrédito ou tirar créditos de quem já tivesse feito o bem pelo Sport Noroeste, que ninguém nega também que o Noroeste não chegou onde chegou também sozinho. Teve gente que doou-se, colaborou e tal. Só que no momento... Só que no momento em que estava acontecendo ali a fase da Damião Garcia, é que precisava, então, vamos esquecer tudo, parabéns para todos que colaboraram e vamos começar a vida nova a partir de agora. Exatamente, para que não tivesse vício anterior. O que é o vício anterior? Não é que a pessoa vem errando, é que já está convivendo num momento conturbado e as coisas perduram. Você está vivenciando tudo aquilo, você acha que é a única alternativa de se administrar, não somente uma equipe de futebol, um clube, uma empresa, até o lado familiar. A pessoa, quando está envolvida num problema, ela tem uma dificuldade maior de sentir qual é o problema real. E a pessoa que está de fora não tem essa capacidade, tem uma visão diferente, até o foco é diferente. Então, isso aconteceu nesse momento. E é claro que por nenhuma situação foi colocado em xeque a situação naquele momento, a administração que estava ocorrendo. Não houve essa necessidade e, felizmente, nem se caminhou por esse lado e a demonstração, criticar, né? E a demonstração de boa vontade das partes que, se de um lado não queria renunciar porque tanto gostava do Noroeste, mas, por outro lado, renunciava em benefício do mesmo próprio Noroeste que tanto gostava. Né? Sim, porque a dificuldade, você começa dentro da dificuldade, você não encontra o caminho e a tendência é que ela fique maior. Então aconteceu isso, o Toninho Gimenez colocado como presidente, numa situação até de emergência, o seu Damião com o Érico fazendo a gestão financeira disso, eu encarregado de gerenciar todo esse projeto. E as dificuldades eram maiores até do que eu imaginei num primeiro momento. Então eu chamei o presidente, o Toninho, o seu Damião e o próprio Érico e propus a eles que não se fizesse investimento em 2003, até na contramão do que é gerenciar um time de futebol. A primeira coisa que o gerente pediria nesse momento é que houvesse um investimento para contratação. E eu fui contra um investimento em contratação, uma coisa até interessante. E muita gente me questionou por isso, dizia, pô, mas você como gerente, você já está chegando e não quer que faça investimento, não quer que monte time? Porque eu tinha uma situação, não de medo é uma palavra muito forte, muito pesada. Eu tinha uma preocupação de que fizesse esse investimento, que era um investimento de risco, não necessariamente o time conseguiria suportar pela falta de estrutura. Porque não é um time de futebol que chega, o time tem que passar uma situação e permanecer na próxima situação. E não existia estrutura. Se o Noroeste sobe num primeiro momento, eu não sei como é que seria o ano 2004. Eu não sei se o Noroeste suportaria, porque deveria montar totalmente um time no acesso, em caso de acesso. Então a minha sugestão naquele momento é que fizéssemos primeiro a parte estrutural de um clube. E aí é que foi ponto positivo, né? Porque hoje você vai no campo, vai no estádio Alfredo de Castilho, você se sente bem, você sente orgulho, porque você vai desde a pintura, desde o local para poder abrigar o atleta, desde o local para poder ter treino, reaproveitar o espaço físico que tem lá dentro. Quer dizer, isso então você começou em 2003? Começou porque eu particularmente entendo dessa forma. Quando você faz um atleta,
para que ele possa ter uma identificação com a camisa, com o clube que ele está vindo. Essa história de jogador, não estou falando de beijar a camisa, isso é uma grande bobagem. Mas que ele tenha uma situação de segurança, ele precisa sentir que aonde ele trabalha é uma casa arrumada. Então, nós não tínhamos vestiário, local de treinamento, nós não tínhamos uma sala para receber, para nos reunirmos. Nós não tínhamos um gramado em condições de uso, nós não tínhamos um uniforme que pudesse mostrar que o Noroeste estava se organizando, nós não tínhamos local de treinamento para as categorias de base, se trocava em calçada do Alfredo Castilho, nós não tínhamos limpeza no Alfredo Castilho. Então é extremamente difícil, você traz um atleta e diz para ele o seguinte, olha, você vai representar um novo tempo do Esporte Clube Noroeste. Mas ele olha do lado, ele diz o seguinte, tudo mas velho. Que novo tempo, se é tudo velho. Então isso tudo é conceito, conceito de administrar. E eu nunca abri mão disso, sempre até na contramão do que deveria se fazer para facilitar o trabalho de gerenciamento. E houve sensibilidade da administração, o seu Damião, o Érico e o próprio Toninho, de aceitarem isso. Isso foi feito em 2003. Então, em 2003, o que nós fizemos lá? Só obra. Aquilo virou um canteiro de obras. Nós fizemos um campo de treinamento, nós recuperamos os vestiários do social, que não existe mais, adaptamos para a categoria de base, reformamos o nosso vestiário, fizemos academia de fisioterapia, trouxemos fisiologista, fisioterapeuta, nós trouxemos um uniforme digno para o clube, nós reformamos o gramado, nós pintamos o estádio, nós fizemos sala de presidência, sala de administração, nós colocamos portaria, muita gente questiona, mas para que ter portaria? Mas a casa, quando ela está arrumada, você precisa saber quem entra e quem sai. Não é vetar. Que horas que entrou e que horas que saiu. E não é vetar, para que você tenha o controle. Correto. E o bom torcedor é aquele que acata isso. Ele diz, porra, o Noroeste está no caminho. O ruim é aquele que fala, não consegui entrar, não deitei no gramado, não bati bola com meu filho. Bom, primeiro que lá não é um espaço de lazer. É da comunidade, mas para que a comunidade tenha um bom produto, aquilo tem que ser muito bem cuidado. Então o bom torcedor entendeu tudo isso. Isso foi feito em 2003 e no ano de 2004 eu tinha um compromisso com o presidente, até mesmo com o torcedor. Disse, esse é o ano do Noroeste subir. Então nós vamos focar o trabalho no primeiro semestre, visando o acesso para a Série A2 em 2005. E no segundo semestre, se houver o acesso, no primeiro semestre eu vou trabalhando mais ou menos no sentido de estruturar uma categoria de base como nunca houve no clube. E o presidente disse, então faça. E aquilo foi se fazendo, nós tivemos dificuldades, o time que poderia ter um comportamento melhor enroscou por algumas situações, coisas do futebol. Não problema de fora de campo para dentro. Dentro das 4 linhas, o time teve alguns problemas, coisas normais, conseguiu se administrar com dificuldade e o time conseguiu acesso. E importante, sem muito investimento, né? Não foi feito, porque muita gente entende o seguinte, o Noroeste tem uma grande estrutura, a estrutura não ganha jogo, Serginho, a estrutura ajuda a não perder. Isso já é um grande passo. Correto. Quem está de fora e vê, começa a simplesmente olhar o Noroeste com a estrutura que tem hoje, ele entende que o Noroeste é o que mais investe e cobra-se o time como de maior investimento, e não é o caso. O Noroeste não é o time que mais investe no futebol profissional. Tem equipes que investem muito mais, gastam muito mais do que o Esporte Clube Noroeste. Eu não quero entrar no mérito de outras equipes, quem gasta menos ou mais, para mim isso não significa nada. O que importa é a sua casa, onde você está trabalhando e você representa. Eu estou muito preocupado com o Esporte Clube Noroeste. É claro que você tem que ter parâmetro até para se focar, né? Mas isso aconteceu e pela primeira vez na história do Noroeste nós tivemos categoria de base do infantil, o juvenil e o profissional, né? O juvenil, o infantil e o júnior. Nós fizemos, num primeiro momento, um belo campeonato sub-15, ficamos entre os 5 melhores do estado. No sub-17 a gente não conseguiu passar, perdemos por saldo de gols para o Marília, que teve mais competência. E no sub-20 nós ficamos em 3º lugar, ou seja, campeão do interior. Perdemos para o Palmeiras, que acabou derrotando o Corinthians na final. O Noroeste conseguiu entrar. A semifinal do Campeonato Paulista sub-20 foi São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Noroeste. Então isso realmente é muito gratificante num primeiro momento, o resultado vir de imediato.
E essa preparação toda foi visando a participação na Taça São Paulo, para que desse um pouquinho mais de peso profissional, porque eu tinha certeza absoluta, se fizermos um bom campeonato, a manutenção da equipe de base, a mesma estrutura, o mesmo foco de trabalho para o elenco de profissionais, você faz isso para a categoria de base, você valoriza o teu produto, o jogador se sente valorizado. Então, a torcida reconhece isso. O profissional viaja e concentra. Mas não é só o profissional. Tem muita gente que entende que o Noroeste é uma equipe profissional. Não, o Noroeste é um clube de futebol. É um clube formador. Então, o infantil, os garotos de 15 anos, viajam um dia antes, ficam em bons hotéis. Viajam no ônibus do clube com ar-condicionado. Eles viajam com que roupa, dependiam antes de... com a bolsa do clube. Ele se sente extremamente valorizado. Então, o jogador, ele chega com 14, 13 anos no Esporte Clube Noroeste, ele tem o mesmo tratamento que a gente dispensa ao Maurício, com 30 e alguns anos de idade, jogador que foi campeão do mundo, uma série de coisas. Então, você pega o goleiro pequenininho lá, 14 anos, ele chega, ele se troca, ele põe a mesma roupa que o Maurício, o mesmo uniforme, ele fica no mesmo hotel, ele viaja no mesmo ônibus, ele convive no dia a dia. E isso tudo a gente forma uma grande escola, primeiro o homem e depois o atleta. E isso acabou dando resultado. Essa confiança em que a gente percebe de você para os diretores para você poder administrar realmente. Porque senão fica difícil também chegar ao estágio que chegou e começar a colher frutos como esses que foram colhidos aí na Taça São Paulo. Olha, Serginho, claro que é bom como autonomia de trabalho e ao mesmo tempo é um complicador, porque a responsabilidade aumenta muito. O torcedor certeza. Que não acompanha, eles imaginam o seguinte, é uma vida fácil. Ele faz o que bem entende. Está tudo fácil, né? Claro que eu não estou nem preocupado em dizer o que eu faço, qual é a minha função, não é isso. Estou dizendo até como hierarquia, como cronograma de trabalho, se obedece tudo isso. Existem reuniões para isso, eu passo o que se imagina em termos de futebol, em termos de divulgação, em termos de crescimento, se analisa tudo isso, vê a necessidade, prioriza-se o que é necessário, e depois aí chega o presidente com tudo isso pronto, com tudo isso detalhado, qual é o investimento, qual é a possibilidade de retorno, a que ponto chegaria. Então não é simplesmente toma-se atitude e faz. Isso tudo, existe um planejamento, existe toda uma pauta de discussão em cima disso. Mas não existem ações também centralizadas. Cada um tem a sua responsabilidade, claro, mas sem dúvida nenhuma. Cada um tem seu departamento para poder... Sem dúvida, né, é assim que apresentar funciona. O que fez, deixou de fazer. Claro, e todos nós somos cobrados. Então, eu falo isso para o atleta, eu falo isso para o porteiro. Eu tenho, às vezes, infelizmente, o ônus de falar o sim e o ônus de falar o não também, né? Então, o não é extremamente difícil. Então, eu falo isso até para o atleta. Eu digo o seguinte, olha, eu passo a ser do bom ao ruim em segundos. Porque quando ele fala, eu posso ir embora hoje mais cedo? Aí eu digo, sim. Olha, maravilha, pô, realmente o céu... Esse é um amigão. Mas eu posso chegar mais tarde? Eu digo, não. Tá vendo? Isso é uma... Mas é assim que funciona. Então, o goleiro defende o pênalti, é o herói. O goleiro não consegue segurar o pênalti, pronto. É um frangueiro. Então, a gente vive muito isso, mas tem que assumir. Correto. Tá? Ações têm que ser assumidas. Claro que existe erro nisso tudo, mas existe tempo para se analisar o erro. E a gente tenta, da melhor forma, minimizar a margem de erros. Claro que falar que só houve acerto houve também porque existiu um planejamento. Agora, erros aconteceram nessa temporada passada. Nós teremos outros pela frente. Mas vamos tentar acertar. Sim, claro. Para obter resultados como esse da Taça São Paulo. Como é que vocês avaliaram esse reflexo de chegar até onde chegou? Extremamente importante. Ficou, claro, o gosto de quero mais. O time tinha mais para dar. Mas tanto é que não perdeu para ninguém. Correto. O mais importante nisso tudo que nós vimos, primeiro, o respeito que o Noroeste impõe antes de começar a partida. Continua dizendo, não ganha jogo, mas impõe um respeito extremamente importante. Todos que chegaram, eles tiveram uma preocupação dizendo o seguinte, olha, o Noroeste é muito forte em base. E eu nunca imaginei em tão pouco tempo ouvir isso.
E eu não vi isso de Goiás, de Irati, de Luverdense, de Ponte Preta e também da equipe, a outra equipe, Luverdense, do Santa Cruz. Eu ouço isso e as pessoas me passam que ouviram isso do Noroeste e eu vejo com grande prazer, porque um primeiro passo é o Noroeste ter credibilidade e respeito. E a torcida, essa aproximação benéfica desde a criança até o idoso, né? Então, isso em contrapartida, o outro lado, qual é o reflexo direto? A volta do torcedor. O torcedor vai a campo hoje, muita gente diz, mas em Bauru não paga na Taça São Paulo. Não, não paga em lugar nenhum. A Taça São Paulo é gratuita. Só que acontece o seguinte, nós tivemos um dos maiores públicos, que foi Corinthians, de São Paulo, com uma outra equipe na cidade de Araraquara, 17.500 pessoas. Mas é o Corinthians. Das 17.500 pessoas lá no estádio, pelo menos 16.000 pessoas eram corintianas. Nós tivemos mais de 18.000 pessoas de noroestinos. Isso é que é importante, né? Então, e famílias, né? E famílias. Voltou tudo isso. Porque o torcedor vai a campo, esposo, filhos, namorado do filho, sabe que tem a tranquilidade? Existe uma festa nisso. O que é a festa nisso? Ele vai para campo com a expectativa que o time possa produzir. Ele sabe que o time, de uma forma ou outra, vai representar muito bem o Noroeste, muito bem a cidade. Então, ele readquiriu-se uma confiança. Eu até converso, eu mudei-me para Bauru em 1997, eu moro aqui 7 anos. Eu convivo com o Esporte Clube Noroeste desde garoto. Eu me lembro, meu pai fazia caravanas, meu pai era o chefe da caravana de Galha Bauru. Nós vínhamos em caminhão, com a lona em cima, lotado. E a gente vinha, eu venho lá desde 3, 4, 5 anos eu frequento Alfredo Castilho. Mas eu não tinha a menor dimensão do que era aquilo. Era o time do meu coração só. Eu vinha como garoto e um espectador e apaixonado pelo Noroeste. Era uma situação. Logo depois, com atividades, a gente parou com tudo isso. Eu mudei-me para São Paulo com 17 anos e fiquei muitos anos afastado, acompanhando o clube à distância. E na volta, eu senti que o Noroeste tinha perdido isso, a confiança que o torcedor depositava. Isso tudo foi resgatado. Então, o maior presente que o Noroeste ganhou foi o reconhecimento do torcedor. Olha, eu tinha mais coisas para perguntar para o Celso, mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos na semana que vem voltar, você vai continuar falando ainda de Noroeste, mas vai estar falando também de uma outra faceta sua, que a gente teve a alegria de poder participar dela, que é justamente a Rádio 710. Então, nós vamos terminando por aqui este programa, agradecendo a sua participação enquanto representante aí do Esporte Clube Noroeste. E na semana que vem você volta para falar a respeito da Rádio 710 e, obviamente, Rádio 710, Esporte Clube Noroeste, parece que vai estar muito próximo, vai estar andando muito junto aí, com certeza. Não, muito obrigado, Sérgio. E eu gostaria que você até me dirigisse um pouco mais, porque a gente começa a falar, eu tenho por hábito falar pouco, as pessoas me conhecem, eu não gosto de falar muito. Se falasse então, realmente, muito, então. O programa acaba ficando pequeno, porque a gente se empolga, se entusiasma, e muito obrigado do espaço, importantíssimo a gente ter essa disponibilidade de falar o que está acontecendo, qual é a proposta e que você venha sempre conosco, que você acredite no trabalho e mostrando que é extremamente importante. Todo grande time tem uma grande torcida e toda grande torcida merece um grande time. Vamos começar os dois juntos, vai dar certo. Gente, um abraço bem forte a todos. Semana que vem tem mais e eu prometo trazer novamente o Celso Zinzi, mas é para falar sobre a Rádio 710. Ah.